Boa noite a todos, como sempre é um prazer mais uma vez estar aqui no Centro Espírita Luz e Paz, falando sobre o Evangelho de Jesus para a nossa segunda-feira, que é o nosso momento de reflexão aqui no Centro Espírita, né? É o que nos restou, vamos dizer assim, devido às circunstâncias que estamos vivendo. Então esse é o nosso encontro semanal, para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, para falar sobre os ensinamentos de Jesus Cristo e ter aquele nosso momento de reflexão, de renovação de ideias, né? Uma ideia diferente, sugerida, não por mim, palestrante, mas pelo tema em si, trazendo algumas reflexões e faz a gente refletir sobre aquilo. E eu, sinceramente, espero que todas essas reflexões que a gente tem tido, não só com o Evangelho, mas durante essa maneira diferente que estamos vivendo, né, com a pandemia, traga bons frutos no nosso ser imortal, né, traga uma boa reflexão moral, nos auxiliando na nossa evolução moral, na nossa evolução espiritual, que é o nosso verdadeiro objetivo, que é a nossa verdadeira proposta de estarmos aqui na Terra, né? No mundo de provas e expiações. E, enfim, a nossa existência em todo e qualquer tempo sempre vai ser buscar ser alguém melhor do que fomos e somos hoje ou ontem, não é verdade? Então, antes de iniciarmos o nosso tema propriamente dito, como sempre, como de praxe, vamos convidando Jesus para que se faça presente entre nós, para que os bons espíritos estejam conosco, para que cada um receba nesse momento a presença do seu mentor espiritual, trazendo uma paz íntima, trazendo um momento de conforto, um momento apropriado para essa reflexão, nos auxiliando, nos intuindo, enfim, que os bons espíritos estejam conosco, assim como Jesus, com a permissão de Deus, nosso Pai. Então, gente, dando continuidade, indo para o tema, um fato interessante que eu gostaria de dividir com vocês é que essa é a palestra que está fazendo 1 ano desde a primeira que começou. Então, nós não imaginávamos que 1 ano depois, quando a pandemia começou a nos assustar, né? E aos poucos nós estamos nos adaptando. Mas eu imagino que ninguém pensava que 1 ano depois nós estaríamos nessa situação, né? E 1 ano depois estamos aqui, ainda proibidos logicamente por sensatez, né? De receber todos em nossa casa e de estarmos juntos e reunidos como realmente queríamos, né? Mas 1 ano depois estamos aqui, gravando, né? Tendo contato dessa forma virtual, que é a maneira que podemos nos encontrar. E ainda, talvez vivendo o pior momento do nosso país, dessa pandemia. Porque lá ano passado, quando nos foi proibido os encontros, parecia tão distante de nós, não é verdade? Eu ainda essa semana comentei com a minha esposa que até então parecia que estava acontecendo lá em São Paulo, né? A gente via aqueles noticiários de morte, as situações no Nordeste, na Amazônia, e parece que para nós aqui não era tão dificultoso. Às vezes parecia até mentira, né? Teve muitos que acreditaram, não é tudo isso, isso é fake news, isso é a mídia, isso é aquilo. Enfim, que 1 ano depois estamos vivendo algo muito triste, né? Fisicamente falando. E aí, de certa forma, o desespero nos invade, porque parece que isso começou a acontecer ao nosso lado. Pessoas queridas nossas, alguns desencarnaram, né? Se não pessoas próximas e queridas, conhecidas, que conhecemos aqui na nossa cidade, fulano, beltrano, ciclano. A gente vê mãe enterrando um filho e isso é muito triste, né? A gente vê pais deixando seus filhos pequenos,
Isso também é muito triste. Isso vai causando uma certa angústia dentro de cada um de nós. Isso vai causando uma certa perturbação dentro de cada um de nós. E é por isso que o tema escolhido para a noite de hoje é um convite para que a gente busque o consolo no Evangelho de Jesus. É um convite para que a gente busque o consolo no Consolador prometido. Para que a gente busque em suas páginas de ensinamento verdadeiras lições, para que essas lições nos tragam compreensão. Essa compreensão nos traga o entendimento. E esse entendimento nos traga a paz e a calma de que necessitamos para enfrentar esse momento difícil em que todos vivemos. É um convite para lembrarmos de que nada acontece, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. Nenhum fio de cabelo das nossas cabeças cai sem a autorização dele. Então, não é o acaso, não é por isso, não é por aquilo que o mundo vive uma pandemia. Não somos especificamente nós, por um motivo ou por outro. O mundo vive esse momento, né? Não vamos entrar no mérito aqui sobre as responsabilidades, sobre quem está melhor, sobre quem está pior. O fato é, a pandemia está aí, porque é necessária e porque assim Deus achou justo que ela viesse até nós. Será? Alguns devem estar pensando. Será mesmo que é justo? O que fizemos para merecer? E aí eu gostaria de convidar vocês a pegarem lá o Livro dos Espíritos e abrir na pergunta 737, da terceira parte do capítulo 6, que tem o título de Flagelos Destruidores. Pergunta 737, vou ler um pedacinho para vocês aqui. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Pergunta Kardec. E a resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente o vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Vocês já pensaram quantas vezes nós refletimos sobre a nossa acomodação? De que nós sabemos aquilo que tem que fazer, mas dificilmente estamos fazendo, né? Como diz o ditado, o mal que eu não quero fazer estou sempre fazendo, mas o bem que eu quero eu nunca faço. E nós somos espíritos acomodados. Então faz muito sentido que a ordem das coisas é para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E é verdade, porque diante de tudo isso, no mínimo, nós somos obrigados a refletir. No mínimo. E aí Kardec continua. Mas para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Aí a resposta é muito interessante. Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho ou que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Pura verdade, gente. Mas nesses flagelos, letra A da mesma pergunta, mas nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? E a gente se pergunta, quando a gente vê pessoas especiais, pessoas de bem,
pessoas que fazem a diferença partindo, né? Através dessas dificuldades, através dessa pandemia. E a resposta é a seguinte: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Vejam só, gente. É um convite para que a gente reflita sinceramente a respeito se faz parte da nossa consciência a crença na nossa vida eterna e a sobrevivência do nosso espírito após a morte do corpo. É bem verdade que se toda a nossa vida, como ele diz aqui, um século, né? As pessoas vivem aí um pouco menos, um pouco mais, geralmente um pouco menos. Se fosse um século inteiro de sofrimento, o que não é, né? Eu acho que ninguém pode alegar aqui que sofreu uma vida inteira. Seria um relâmpago na eternidade. Vejam só, gente. Vejam só, um convite para refletirmos se realmente vivemos como espíritos imortais. Letra B. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Novamente ele repete: se considerais a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe darias. Isso é quase um puxão de orelha, né? É quase um puxão de orelha. Tem flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras os experimentarão. E aí faz muito mais sentido, né? Quando a gente lembra, quando a gente traz para a nossa memória momentânea de que estamos saindo do mundo de provas e expiações e indo para o mundo de regeneração. Né? É claro que isso não existe data marcada, dia específico, não é verdade? Mas nós sabemos que essa transição está acontecendo. As perguntas, eu não li elas na sua totalidade, as perguntas sim, as respostas, e eu convido a vocês que leiam. É da 737 para frente, para que a gente possa compreender melhor os propósitos de tudo isso que a gente está vivendo. Não é verdade? Para que a gente possa, como disse de início, trazer para a nossa consciência e a gente compreender que tudo isso que acontece é com a permissão de Deus e tem um sentido. E agora a gente precisa buscar o sentido desses acontecimentos, para que a gente não fique se lamentando e trazendo mais lamúria, né? Nós espíritos desse tamanho ainda, e falo muito por mim, a gente é muito queixoso. A gente reclama bastante, a gente dificilmente reconhece tudo aquilo que tem de bom na nossa vida, mas a gente valoriza bastante aquilo que nos acomete de dificuldades, né? E quando a gente lê sobre tudo isso, a gente, no mínimo, se sente convidado a refletir, né, sobre o sentido de tudo isso. E quando a gente busca o sentido das coisas, é natural que junto com ele, junto com essa reflexão, venham algumas explicações e principalmente o consolo. Que esse entendimento traz o consolo e traz a calma para a nossa vida de novo, que a gente entende e relembra que Deus cuida de cada um de nós e de todas as situações que nos acontecem. E aí o que a gente classifica hoje como um momento difícil? É bem verdade que dizendo isso, gente, eu não quero diminuir a dor de ninguém que perdeu um ente querido e dizer que isso é de fácil compreensão. Não é. Não é. Mas o que eu quero dizer é que isso também passa, como nos dizia e ensinava Chico Xavier. Se está muito difícil, isso vai passar. Claro, se é um momento seu de muita dor, nós entendemos. Nós entendemos que talvez agora dê uma impressão de que jamais vai passar. Mas vai passar. Como tudo na vida passa. E a certeza absoluta de que um dia todos nós nos reencontraremos. Nos mundos
prometidos por Jesus. Não é verdade? É bem verdade que a saudade é uma dor que fere dos dois lados, nós sabemos, né? Mas o entendimento da sobrevivência do espírito após a morte do corpo nos traz, de certa forma, um consolo e a certeza do reencontro também. Então que fique bem claro, eu não quero diminuir a dor de ninguém dizendo isso. Mas aquilo que nos incomoda, aquilo que nos fere, precisa ser refletido. Por exemplo, as pessoas que reclamam muito de que não podem sair de casa. Que tal se a gente refletisse e pensasse o não sair de casa com construir um lar? Construir um lar sustentado pelo amor, pelo companheirismo, pelo entendimento, pela compreensão, pela doação dos integrantes da família de um para com o outro. Já pensaram nisso? Já pensaram? Nos momentos em que a gente não pode nos reunirmos nos eventos sociais, que tal trocarmos esse evento social por um evento interior, uma reflexão íntima sobre quem realmente somos, sobre o que realmente queremos, por que aqui estamos. Enfim, gente, temos muitas oportunidades que talvez o atropelo do nosso cotidiano, que era tão marcado por obrigações sistemáticas, digamos assim. Por exemplo, toda sexta-feira era dia de sair no tal lugar, todo sábado era dia de ir no tal restaurante, ou todo domingo era o dia de fazer o churrasco, reunindo os amigos. Enfim, somos obrigados a mudar essa rotina, mas junto com essa mudança de rotina temos uma oportunidade de refletir sobre o que realmente importa. Será que tudo isso é tão importante mesmo? O que realmente me faz falta? O que realmente me faz bem? Né? Não estou querendo dizer aqui aquilo que é certo e aquilo que é errado. Para cada um é uma coisa, cada ser é um universo. Né? Então aquilo que é válido para mim, talvez não seja válido para você. Mas é um momento oportuno, onde somos obrigados a repensar, temos a oportunidade de repensar as nossas vidas aqui na Terra. O que será que essa pandemia, o que será que todas essas dificuldades querem nos dizer? Não é verdade? Eu lembro que no conteúdo passado abordado por mim aqui, nós fizemos o comentário de que a dor nos coloca como iguais. Que diferença faz o rico e o pobre diante da pandemia? Não é verdade? Que diferente faz o casado, o solteiro, o branco, o negro, o homossexual e o heterossexual? Isso tudo são convites à reflexão. Estamos sendo convidados frequentemente a refletirmos sobre nossa saúde. Será que realmente temos saúde ou simplesmente temos ausência de doenças? Né? Porque a gente muito se ouve, dizendo assim, eu tenho saúde boa, nunca tive nada. Será que não ter nada é a mesma coisa que ter uma boa saúde? Né? Somos convidados agora, nunca se ouviu falar tanto em prevenir-se, em ter anticorpos, né? Em ter uma boa saúde, em oferecer bom combate ao vírus. Né? E isso representa uma alimentação mais saudável, isso representa menos desregramentos, menos bebida alcoólica, menos vícios, não é verdade? Então, são vários convites à reflexão de nos tornarmos pessoas melhores. Mas o principal deles, sem dúvida é de que a matéria não representa tudo. Porque se a matéria representasse tudo nesse momento, sentido nenhum faríamos estar vivendo tudo isso. Essa é a principal reflexão para aqueles que estão sendo convidados a refletir sobre o Espírito, sobre quem realmente somos, para onde vamos e o que vai ser de nós, filhos de Deus, daqui para frente.
né? Refletirmos se realmente, será que somos merecedores das colônias espirituais que tanto lemos na literatura espírita? Ou será que talvez o umbral nos aguarda? Quem sabe, né? Agora, eu sempre comento entre os mais próximos aqui no centro, nas nossas conversas informais, que uma boa dica é: seja um trabalhador, seja em prol do auxílio, porque Jesus é muito inteligente. Deus sabe de tudo e eles jamais vão desperdiçar um trabalhador. Então, eu sempre comento com os nossos amigos aqui, brincando, seja de pronto atendimento para as pessoas, porque daí se você de repente estiver lá no umbral e expressar uma boa vontade em auxiliar o próximo, penso eu que Jesus vai aproveitar esse trabalhador, né? Se você não tiver uma lição muito pesada para aprender lá, quem sabe você saia de lá antes do prazo, né? Tirando a brincadeira e a metáfora, né? Mas é para a gente refletir. É para a gente refletir e buscar oportunidades de auxiliar aqueles que mais necessitam. E pode começar pelo próximo mais próximo. Pode começar aproveitando que você está aí dentro de casa e compreendendo melhor a sua esposa, compreendendo melhor seu pai, compreendendo melhor sua mãe, compreendendo melhor seus filhos, né? Se doando um pouco mais para eles. E quem sabe a gente aprenda a se amar mais intensamente dentro de casa e esse amor possa ser expresso às pessoas que estão do lado da nossa casa, de repente para o nosso bairro, de repente para o nosso município, para o nosso estado, enfim. Que essa tentativa de amar os próximos mais próximos possa ser extensiva e quem sabe uma sociedade inteira não consiga se amar mais verdadeiramente daqui para frente. Então, esse era o convite para vocês a respeito do flagelo que estamos vivendo, a respeito do convite para que vocês reflitam e busquem no Consolador prometido, nos ensinamentos de Jesus, a calma que esse momento exige e que a gente possa refletir sobre tudo isso que foi dito na noite de hoje e tudo isso faça de nós pessoas melhores. Agora, nós vamos passar para o nosso momento das irradiações. É o momento onde nós lembramos do nosso próximo, onde nós endereçamos bons fluidos àqueles que mais necessitam, não é verdade? Que nós pedimos também para que Jesus fluidifique a nossa água. Então eu gostaria de convidar todos vocês que se encontram presentes nessa reunião virtual para que elevem seus pensamentos e enderecem bons fluidos a todos aqueles que necessitam, aqueles que passam por um momento de dor, de dificuldade, que sejam abraçados pelos bons espíritos, que recebam fluidos que tragam calma e alívio para os corações desesperados. Para aqueles que se encontram em qualquer tipo de dificuldade, que se encontrem nos hospitais, nas ruas, nos presídios, abandonados. Enfim, Senhor, que todos recebam de Ti um acalento, um afago em seus corações. Que recebam a paz e o amor que habitam dentro de Ti, Mestre Jesus. Olha por todos, Senhor. Esteja conosco, nos ampara, nos dê sustentação para que possamos vencer esses dias de dificuldade. Nos traz a calma, nos auxilia a ser calmos, para compreendermos os Seus ensinamentos. Que esses ensinamentos, com o Seu auxílio, Senhor, nos tornem pessoas melhores. Aproveitando essa elevação de pensamento, confiando na manipulação dos fluidos, nós rogamos a Ti que fluidifique a água que se encontra nesse recinto e a água de cada um de vocês. Que ela receba o toque das mãos do nosso Mestre Jesus e ela se transforme em remédio que cure as dores do nosso corpo
e do nosso espírito. Nós estamos chegando no final do nosso encontro. E como sempre, eu gostaria de agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, ao meu amigo e irmão Antônio Marcos, que está sempre aqui comigo, conosco, e à audiência de vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.